Boa noite, minhas máquinas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Vendo Logo Existo. Para quem é apaixonado por vendas e acredita que vendas muda os negócios e muda o mundo. Vamos lá? Hoje nós vamos falar de um segmento, de um nicho aqui que está explodindo em todo o Brasil e não só no Brasil, também no exterior, que é o nicho voltado para açaí e sorveterias. E eu tenho uma convidada mais do que especial aqui na mesa nesta noite. Mas antes disso, imagina só, uma empresa, uma loja simples virar uma franquia rentável, ou uma loja pequena dobrar o faturamento, ou a empresa que estava fechando as portas dar a volta por cima e crescer enquanto negócio. E olha só, elas não contrataram soluções de marketing para isso não, nem contrataram vendedores ou lançaram produtos ou investiram em e-commerce. Elas contrataram soluções inteligentes de arquitetura, voltada para gerar resultado e transformação. E agora eu vou apresentar minha convidada. Estou aqui essa noite com Brenda, do Arque Açaí. Boa noite, a apresentação foi pesada, a responsabilidade está grande aqui agora. Seja muito bem-vinda, Brenda. Prazer estar aqui falando contigo. Obrigada. Eu que agradeço o convite de estar aqui também compartilhando um pouquinho dessa jornada que a gente vem atravessando aqui através desse nicho que você falou, que realmente tem crescido de forma estrondosa a nível Brasil e no exterior também. Então hoje eu estou aqui preparada para a gente discutir tudo que vem acontecendo e que a arquitetura também está envolvida em tudo isso aí. Muito bom, e eu quero assim que as nossas máquinas que estão nos assistindo percebam o quanto é importante, né, nós transformarmos aquela solução de negócio que nós temos, seja você engenheiro, contador, arquiteto, advogado, entender que a sua solução ela gera resultado, gera transformação e muda sim aquele negócio do cliente que você está atendendo. Brenda, vamos lá, para a gente já entrar quente aqui, preparei um roteiro mais do que especial, porque é muita coisa boa para a gente conversar. Fala para a gente aqui, você já viu uma loja de açaí, de um negócio, então, uma loja de açaí que estava quase fechando as portas, mas que com uma reforma estratégica ali que vocês fizeram, mudou o rumo do negócio? Não, já vi uma como centenas. Então, assim, a gente tem alguns cases comprovados de lojas que não tinha mais perspectiva nenhuma de concorrência, porque as grandes franquias chegaram para abalar o mercado e as pessoas que estavam ali com lojas que vieram de forma familiar, etc., já estavam assim, totalmente sem perspectiva e acabou que confiou no nosso trabalho quando a gente falou, a gente tem a solução para isso aqui mudar. E aí a gente vai, reformula toda a loja, faz todo o estudo do que está acontecendo ali, porque não é só arquitetura, isso é muito importante de se dizer, mas que faz parte do contexto para se reerguer. E aí o cliente ele contratou o projeto, reformou a loja, já tive inclusive cliente que derrubou a loja para fazer uma do zero. Derrubou depois que você apresentou o projeto, a necessidade de mudança. Você confia no potencial do que a gente vai te entregar? Aí a pessoa, inclusive no interior da Bahia. Sim. Hoje a gente atua em mais de 18 estados a nível Brasil, mas no interior da Bahia, uma cliente falou pra gente, pode derrubar. Se você quiser, Brenda, citar o nome, para o pessoal inclusive seguir, depois a gente poder colocar o Instagram e seguir. Vamos fazer a propaganda do cliente, né? Sim, importante com certeza. As pessoas verem comprovadas, né? Sim. Delicioso Sabor em Macarani, Bahia. Delicioso Sabor? Macarani, Bahia. Muito bom. O que acontece, né? A gente chegou lá e eles estavam com a loja que atendia mais forte ali no delivery, mas a loja física não era um lugar que as pessoas queriam estar, que as pessoas não iam. Cidade muito pequena também. Então, assim, qualquer outra sorveteria que abrisse ali do lado e que já tinha uma concorrência, acabava perdendo esses clientes, né? E aí ela veio até a gente e falou, tô precisando de ajuda, é o meu sonho fazer isso aqui. Isso é muito importante também, porque a gente lida com o sonho das pessoas o tempo inteiro, né? Sim. Responsabilidade muito grande. E então, quando a gente olhou o ponto mesmo, a gente sugeriu, falou, vamos derrubar tudo e começar do zero, terreno vazio. Aí ela falou, comprou o ponto, porque era alugado, ela comprou, e aí a gente derrubou tudo e construiu do zero. E inaugurou tem mais ou menos uns 2 meses. Aí ela relata pra gente todos os dias. Ela fala, Brenda, as pessoas saem de outras cidades para vir até a minha loja. Para poder ver a loja, para poder ver da região. Virou um ponto turístico não só da cidade, mas da região.
ela podia ter feito esse investimento de qualquer forma, né? Um exemplo, podia ter feito um projeto que não desse o mesmo resultado ou tentado investir em outras coisas. Essa reflexão é muito importante. A gente precisa entender qual é a solução que realmente o nosso negócio está precisando. Porque às vezes, Brenda, o negócio da gente está com as vendas baixas e a gente acredita que é, como eu falei, é plantando mais vendedor. Não, vou para o e-commerce, vou lançar produto novo. Vou inventar aquelas coisas mirabolantes, sabe? Aquelas coisas que ficam na frente das lojas lá que o pessoal coloca palhaço, coloca não sei o quê, que a gente tem até vergonha de entrar quando está passando. Então, são muitas soluções possíveis. A gente precisa entender qual a solução. E quando a gente começou a atender, que a máquina estratégica, o pessoal atende o Arqueçaí, quando a gente começou a atender, eu fiquei realmente impressionado. E como também a gente conseguiu captar a arquitetura enquanto transformador de negócio, sabe? Não somente transformador da estética ou da funcionalidade do espaço ou do fluxo, etc., mas realmente como transformador de negócio. Então, a gente precisa entender, muitas vezes um negócio do cliente que está nos assistindo está precisando justamente de soluções de arquitetura e não de outras coisas. Se a gente não arruma a casa, realmente nossa casa não está agradável, né, para que a pessoa entre, como é que o resto vai funcionar, né? É verdade. E hoje a gente tem um limitador muito grande no mundo de hoje, que é justamente o delivery. Por que você vai sair da sua casa hoje para ir para uma loja tomar um sorvete, tomar um açaí, se não fizer muito sentido você estar lá? Se você pode, no seu celular, pegar aqui e receber o melhor açaí da cidade. Perfeito. Só que aí o nível de competitividade também vai lá para baixo. Certo? Porque quem pede pelo delivery está se baseando praticamente em produto, correto? Olha, eu quero um produto, eu quero um açaí. Certo, do açaí eu quero melhor um pouquinho, certo? Só que quando você fica com poucos níveis de diferencial de competitividade, ou seja, eu quero um açaí e aquele lá um pouquinho melhor, aquele lá tem tal detalhe a mais, o nível fica muito baixo de competição. Só que quando você vai para a possibilidade de uma loja física, certo? Que você tem uma fachada, tem os funcionários para poder atender, tem um ambiente, tem iluminação, tem o conforto, tem tudo mais, os níveis de competitividade ficam muito mais altos. Então, de fato, para você ser mais competitivo, o ideal é que você tente também levar, né, o cliente para a loja, mas a loja precisa estar boa, né? Com o que gera interesse para o cliente estar lá. Perfeito, porque ele é o momento que ele quer sair com a família, que ele quer desestressar do trabalho, que ele quer levar o filho para passear, que ele quer passar o dia dos pais, quer passar o dia das crianças. Por que ele vai escolher estar lá? Então tem que ter um porquê também. E não só isso, porque se você leva todo mundo para lá com marketing, por exemplo, como que vai funcionar a sua loja lotada? É aquele momento Muito que eu já bem. vi clientes falarem para mim, quando a minha loja está cheia, eu tenho que fechar o meu delivery. Porque eu não consigo atender. Imagina na cabeça do cliente quanto de dinheiro que ele perde só o fato dele fecha o meu delivery. Brenda, e as lojas, não só de açaí e sorveteria, mas nesse ramo vamos chamar esse ramo de alimentação, que muitas vezes você está no restaurante, demora 1 hora para você conseguir ser servido, 1 hora e meia, porque o delivery está lotado e a cozinha trabalhando para o delivery. Só pro delivery. Muitas vezes porque o próprio delivery não está bem estruturado, né? Inclusive, você resolve essa parte também, né? Perfeito. Hoje a gente faz uma análise e a primeira pergunta que a gente faz na qualificação desse cliente, né, quando ele entra, é justamente: você tem o delivery? E aí, se a resposta for sim, o estudo é diferente. Porque o delivery ele não pode atrapalhar a loja, né? E a loja não pode atrapalhar o delivery. Perfeito. E o funcionário ele precisa ser ágil. Então, a pessoa que está lá operando um delivery, ele tem que ter as soluções que são arquitetônicas, né? Soluções de logística, de projeção de bancadas, onde que tem que estar, o freezer precisa estar onde para que ele seja mais rápido. Então, a gente faz as operações diferentes. Operação de salão e operação de delivery. Perfeito. Inclusive, a gente está falando aí de modelos de negócios diferentes. Por exemplo, se a loja tem não só da açaí, qualquer empresa, tá? Tem um físico lá que é o presencial. Você tem um delivery que é de entrega, que já é outro tipo de negócio. E você tem um e-commerce, muitas vezes a pessoa quer que o mesmo funcionário atenda o público dos três negócios, os 3 modelos. Então, por exemplo, quando você vai implantar o e-commerce, o ideal é que você tenha pessoas, né, dedicadas, ser tratado efetivamente como um negócio. E o delivery muitas vezes rende tanto quanto a própria loja presencial, não é? Sim, perfeito. A gente já atendeu lojas, inclusive, o Açaí do Coração, por exemplo, que Sim. é daqui de Vitória da Conquista, na Bahia, que ele chega a fazer 800 pedidos dia. Imagina a logística de uma cozinha para isso funcionar. Né? Então, assim, a gente tem que resolver a loja? Tem, mas e o delivery? Como é que vai ficar em relação a isso? Porque se a loja estiver cheia, como que vai funcionar a cozinha do delivery? Se o delivery estiver com 800 pedidos, como que funciona o cliente que saiu de casa? Perfeito. Agora vamos lá. Eu quero entrar aqui agora no outro ponto, que aí o pessoal já conheceu um pouquinho aqui sobre o que você entrega, sobre o que você gera. Mas a grande questão é o seguinte: estamos com um arquiteto.
Aí a última coisa que a pessoa poderia pensar assim, mas a arquiteta precisa se preocupar, assim, a correlação entre arquiteto e vendas, a correlação entre arquitetura e estratégia, arquitetura e negócio. Claro, a não ser os grandes escritórios que ficam muitas vezes nas maiores cidades do Brasil, mas nós estamos falando de uma empresa de arquitetura em Vitória da Conquista, na Bahia, no interior, que hoje precisa se preocupar com diversos aspectos relacionados à venda, certo? E eu queria que você pudesse falar para a gente como é que foi esse desafio, porque eu sei que você já precisou interromper também, literalmente fechar a porta para poder não entrar mais lead, que você não tinha mais condição. Sim. Certo? E aí, imagina só, que desafio maravilhoso. Eu tenho que interromper o meu processo porque eu não dou mais conta de tanto lead que está entrando. Eu acho que todo mundo queria esse problema. Todo mundo queria, né? Só que na hora que o problema vem, o problema bateu na porta, não foi? Mais de 100 leads lá esperando. Aí adivinha o que a Brenda fez? Qual foi a primeira decisão sua naquele momento ali? Eu preciso parar de pegar projeto, primeira coisa, né? Preciso parar de pegar projeto porque é muita gente querendo projeto, eu não consigo atender. Segundo, eu preciso de um vendedor, porque eu sei fazer arquitetura, eu sei ser arquiteta, mas eu não fui ensinada a ser vendedora. E aí, como é que lida com tudo isso, né? Então realmente foi um caos quando isso começou a acontecer, porque a gente tem uma linha tênue, né? Quando a gente lança um negócio, o Arqueçaí, ele fez 1 ano em junho, e a gente atende mais de 18 estados hoje, então foi muito rápido, né? Mas no início, tem a linha que ela começa bem baixinha ainda, que a gente tá entrando no mercado, só que quando ela cresceu, ela foi de vez, e aí eu falei, meu Deus, a gente não tá preparado para isso, e aí foi um momento que eu falei assim, preciso de ajuda. Aí eu falei, preciso de ajuda de quem, pelo amor de Deus? Aí eu falei, Fabrício, por favor, me ajuda aqui que eu tô com um problema. Qual é? Não sei. Tá entrando muita gente, eu recebo 70 formulários por dia, eu não sei como lidar com essas pessoas, não sei filtrar, não sei o que a gente faz. Me ajuda aqui, porque eu preciso estruturar os processos de venda do escritório. A Brenda, ela entrou na nossa rede de relacionamentos, né? Você que trabalha aí, que pensa em prospecção, um dos canais que a gente utiliza de prospecção são os eventos. Nós fazemos eventos privados, onde a gente convida, as pessoas são selecionadas. Não sou tão a favor de evento gratuito, de você fazer coisa gratuita, porque nem sempre você atrai pessoas interessadas. Então, eu sou mais na linha de você fazer um evento selecionado e pessoas que convidam outras pessoas. A Brenda entrou na rede de relações, a gente foi trabalhando, até que eu percebi que o negócio era um negócio, e né, com grande potencial naquele momento ali. E eu falei, está aqui um negócio bom para a gente poder trabalhar e contribuir no desenvolvimento. Bom, mas aí, nós tínhamos lá 50, 100 leads. Qual o problema que a gente tinha aqui? Qual o problema que a gente detectou? Qualificação. Porque será que esses 100 leads são bons? E o que acontece? Muitas vezes, nesse bolo de leads que a gente tem entrando ali, quando a gente tem uma qualificação ineficiente, a gente muitas vezes deixa o lead bom, o lead altamente qualificado, misturado com o lead pouco qualificado. E se eu não tenho uma ordem, não tenho uma organização, não tenho um processo claro, eu atendo quase que todo mundo da mesma forma. Sim. Só que esses leads têm times diferentes, eles vão gerar resultados diferentes para a gente. Então, o processo de qualificação é um instrumento extremamente importante aí para a gente poder lidar quando nós estamos com alta demanda. E aí, nesse processo de qualificação, olha que interessante, eu sei de um caso que chegou um lead lá no Arqueçaí, era um simples lead no WhatsApp. Quando você começou o processo, você descobriu que por trás desse lead tinha uma franquia, né, por trás desse lead. Franquia gigantesca, né? E assim, como no meio do processo a gente ainda estava sem saber muito qualificar, foi tudo antes desse processo de vendas entrar realmente, né, na metodologia entrar. A gente foi meio que de surpresa. Imagina que eu entro em contato como se fosse qualquer outra loja que teria uma única unidade, ela tinha mais de 40, uma das maiores fábricas de São Paulo. E aí eu fiquei, meu Deus, e agora? Como é que faz aqui? Porque hoje eu já entendi esse nível de qualificação também em relação às necessidades diferentes do cliente, né? Um cliente que ele tem uma fábrica, que ele tem 40 lojas, que ele atua em mais de 5 estados, ele não precisa da mesma coisa que um cliente que está com a sua primeira loja. E a gente não tinha essa diferenciação ainda. Ou você recebe o projeto, ou você recebe o projeto, só tem essa opção. E aí a gente entrava nessa de não conseguir qualificar da mesma forma. Então, como entravam 100 pessoas ao mesmo tempo, a gente escolhia quem a gente ia falar no dia, porque não tinha como falar com 100 pessoas por dia. Aí escolhia 5, falava com as 5 erradas ainda, que nem estava querendo o projeto. E aí a gente tinha esse sério problema. Muito curioso. Muita pessoa querendo saber mesmo o preço, quanto que funciona. E esse é um problema. E os vendedores reclamam muito. Os vendedores que atendem com lead, aí no caso, o cliente que vende internet,
Eles reclamam muito, sempre falando, está desqualificado, está desqualificado. Mas o que é estar desqualificado? Se você não definir o que é ser qualificado, se você não definir os critérios de qualificação, como é que você pode julgar ou dizer que alguém está desqualificado? Quais são as regras para isso? Então, o vendedor começa o atendimento, não tem um processo muito claro, já desanima e fala assim, o lead está desqualificado. Por exemplo, hoje eu já sei que todo mundo está qualificado, mas para produtos diferentes. Né? Então, assim, a gente tinha um único produto, era projeto. E aí, quando a gente começou a destrinchar, estudar quem eram os ICPs que a gente iria atender, né? Ó, esse aqui é qualificado para esse tipo de produto, esse é para esse outro produto, esse é para esse outro produto. A gente começou a desmembrar essa esteira de produtos, né? Que antes era só um projeto, e a gente criou alguns produtos intermediários que seriam produto de entrada e o produto final. Então, todo mundo está qualificado, mas em momentos diferentes para serviços diferentes. E a gente hoje consegue atender todo mundo. É uma coisa que eu tinha percebido justamente isso, que a gente acabava também, mesmo quando, além de passar muito lead que não estava qualificado para o projeto completo, o projeto arquitetônico completo, e esse já é um valor maior, a gente também não tinha nenhum produto para oferecer para esse lead que tinha menos qualificação. Exato. Então, o desdobramento realmente da esteira de produtos, a gente cria todo um leque. Com mais produtos, você tem condição realmente de qualificar melhor os clientes para cada tipo de produto. A esteira de produtos ela é fundamental. Eu quero dizer aqui para minhas máquinas, assim, você que está aí, é fundamental. Se você não tiver um leque de produtos, onde ele forma literalmente uma esteira, que passa pelo front-end, pelo back-end, você vai evoluindo essa crescente do cliente, agregando produtos também de cross-sell, ampliando a sua venda ali do order bump, que a gente chama, a gente acaba perdendo muita venda. Muita venda, e não é só em arquitetura. Vários negócios são assim, até negócios também que têm produtos também, que não tem uma composição muito clara. Sim, e aí hoje a gente consegue aproveitar muito melhor esses leads. Aí ficam aquele pessoal que tinha menos potencial, eles conseguem levar às vezes pelo menos um produto de entrada ali. Me fala um produto de entrada que você vende hoje. Hoje a gente vende só o projeto de fachada, por exemplo. Às vezes a pessoa não está precisando reformular tudo, mas ele quer fazer só o projeto de fachada. Ou ele quer reformular o layout da loja. Né? Brenda, eu estou com problema de fluxo, mas eu não quero reformar minha loja inteira. Aí, o que a gente fazia antes? Não posso te ajudar. Isso dava uma dor no coração, que eu falava bem assim, meu Deus do céu, como é que eu não... A pessoa está querendo algo que eu sei, mas eu não sei vender dessa forma, porque eu só tinha um único produto. E aí, quando a gente reestruturou a esteira, eu percebi que é muito mais interessante que a pessoa ela venha aos poucos. Então, a gente vai, reformula o layout dela ali, ela entra pelo front-end, a gente reformula o layout, depois a gente vai trabalhando esse lead, ele vai tendo a confiança na marca, vai vendo que o resultado acontece. Brenda, agora vamos fazer o outro produto aqui, vamos reformular a loja por completo. Sim, e tem a parte, por exemplo, de estudo de cores e revestimento, exato, iluminação, tudo isso virou produto que antes era uma coisa só. O que acontece? O produto principal, que era o projeto arquitetônico, a gente percebeu que dentro dele, através da metodologia que a gente utiliza, a gente conseguiu desdobrar, um exemplo, 10 produtos. A gente conseguiu perceber que tinham 10 produtos dentro de um só. A partir do momento que a gente desdobrou, a gente colocou esses 10 produtos fragmentados no front-end. E aí, conforme a qualificação, as pessoas são triadas, né, para cada um dos produtos. E o lado muito bom também é que muitas vezes a pessoa ela é atraída pelo front-end como uma isca, literalmente, ali, ou pelo front-end. O front-end eu posso contratar um layout, mas eu não posso pagar por um projeto arquitetônico. Mas, de fato, como você acabou de dizer, quando ele é envolvido no processo ali, até na própria apresentação ainda de orçamento, de proposta de venda, ele fala, caramba, eu posso pegar o layout, mas se eu der um passinho a mais aqui, eu pego o projeto completo. E você conseguiu fazer muito upsell, não foi? Que antes acabaria travando se ele encontrasse a barreira do projeto completo. Perfeito. Hoje a gente já, quando vai fazer uma proposta, eu já separo ali, a depender do nível de qualificação do cliente, só no salão. Vamos reformar, então, fazer o projeto do salão. Mas se a gente colocasse salão, fachada e cozinha, o valor agregado seria muito maior. Então ele ia falar, não posso. E aí quando ele, o salão tudo bem, eu posso. Aí no meio da proposta, a gente, mas por mais X, entra a fachada. Sim. Tá tranquilo também. Então vamos fazer tanto o salão quanto a fachada. Então a gente consegue trabalhar de uma forma que ele perceba que vale a pena. Não é só pela venda em si, é porque realmente vale a pena. Porque se ele for contratar lá na frente, vai acabar perdendo o timing da loja também, né? Sim, já que eu perfeito. vou reformar, então vamos fazer também a fachada, etc. Perfeito. E em vendas a gente utiliza muito isso, né? No caso, existe ancoragem para cima,
que é para você ter um preço ali que pareça mais atrativo, mas também existe ancoragem para baixo. No caso, quando você entra com front-end, por exemplo, valor de R$3.000, ele pensa assim, o cérebro já se acostuma com aquele valor. Para R$3.000 eu posso pagar. Para pular de 3, eu sempre digo, quem paga 3, paga 5. Quem paga 5, paga 7, tá? Quem paga 7, paga 10. E a depender do nível de geração de valor, você consegue ir muito além. Você, mesmo que a pessoa não tenha orçamento, aí você tem que influenciar na busca também desse orçamento. Mas quem paga 3, paga 5, assim por diante. Então a gente consegue fazer a elevação ali no upsell. Brenda, se eu te disser que muitos empreendedores, muitos profissionais autônomos também, perdem muito dinheiro e deixam muito dinheiro na mesa. Eu sei que você perdeu muito dinheiro, não é verdade? Perdi um bocado. Aí, questão de vendas, né? Quando a gente olha realmente o que eu deixei de ganhar por não saber, por não ter o conhecimento, né? A técnica, por não estruturar, por achar que realmente ser arquiteto bastava, mas não basta. Ou seja, bastava você fazer muito bem, por ser a melhor arquiteta possível. Você achava que bastava. Eu achava que bastava. Eu falava assim, não, tô com o produto perfeito aqui, tá tudo alinhado, tá tudo estruturado, organização impecável. Mas se eu não souber vender, se eu não souber qualificar, eu tô jogando o meu tempo fora. E eu fazia muito isso, porque eu não sabia estruturar, então eu fazia muitas reuniões sem sentido algum, porque eu não sabia o que eu tinha que fazer. Perdia muito tempo. Perdia muito tempo do meu tempo e não fechava. E eu falava assim, mas por que não? Por que está acontecendo isso, né? E quando fechava com um cliente que não estava qualificado ou ele nem sabia o que ele estava comprando. Então, assim, é perda de tempo e de dinheiro. Então, eu costumo dizer, né, depois de analisar tudo isso de fora, que o vendedor ele é a profissão universal. Todo mundo tem que ser vendedor antes de ser engenheiro, antes de ser advogado, antes de ser médico, antes de ser qualquer coisa. Vendedor é básico. Só que a gente não aprende isso. Não aprende isso na escola, na faculdade, nem em lugar nenhum. E é por isso que existe a máquina estratégica. Agora é a hora daquele merchandising fenomenal. E é por isso que existe a máquina estratégica, porque a gente faz esse trabalho de mentoria, a gente faz essa formação que a gente deveria vir lá de trás. A maioria das pessoas que são excelentes vendedores, eles aprenderam porque ele foi jogado no campo, ele foi jogado lá no campo de guerra, de batalha, ou ele vendia ou ele morria. Ele aprendeu a vender ali e foi desenvolvendo ali. Muitos com um talento natural. E aí eu te pergunto, e quem não vem, primeiramente, quem não foi exposto ao campo de batalha, tá? Quem não passou desde 18 anos trabalhando com vendas? E quem não foi formado dentro de uma concessionária ou dentro de uma loja que tinha que vender? A pessoa passou por arquitetura, passou por engenharia, passou por advocacia, passou por medicina, ou passou por outra área de negócio que não tinha que lidar com vendas. E como é que ela faz? E se ela não tiver o talento natural, como é que ela faz? Ela fala com a máquina estratégica e a gente resolve isso para você. E eu digo mais, tá? E olha que eu sempre fui uma pessoa que eu estudei muito sobre vendas, mas da mesma forma que todo mundo estuda e que não funciona, eu posso dizer isso com propriedade, que não funciona. Porque quando eu contratei a assessoria, realmente isso não é propaganda, é verdade mesmo. Eu já tinha algumas noções de venda que todo mundo tem quando compra um curso. Acha que é geral, mas não é. Quando a gente trata uma assessoria que vai para o seu negócio, olhar o seu cliente, quem é o seu cliente, o que ele precisa, porque é uma coisa muito importante, né? A gente aprende que a necessidade ela não é sua, é do cliente. É ele que está precisando de algo, mas o quê? Então, assim, eu tenho um produto para vender, mas eu tenho que atender o que ele precisa. Não adianta eu vender algo que ele não quer. Justamente. Né? Então, assim, quando a gente entende isso aí, você vê que realmente fazer um curso genérico não funciona. É no máximo desperta. Desperta sim ou desperta para você entender que aqueles conceitos existem. Exato. Por exemplo, você fala assim, um exemplo aqui no curso de vendas em geral. Porque você precisa agregar valor. Todo mundo escuta isso, né? Nas vendas você precisa gerar valor. Tá, eu te pergunto, mas como gerar valor? Para gerar valor você precisa agregar benefícios. Mas quais benefícios? Aí a segunda pergunta, mas quais benefícios realmente são pertinentes e adequados? Todo benefício tem que ser adequado à necessidade do cliente, certo? Mas você entende seu cliente? Você realmente tem detalhadamente quem é esse cliente, como é que ele pensa, que é através do mapeamento do perfil do cliente ideal. Porque você não vende produto. Escutou isso no curso de vendas? Não, você não pode vender produto. Você tem que vender transformação. Como? Mas como? Na prática, como? Como é que eu vou vender transformação? Se eu não tiver um mapeamento, né, de benefícios, soluções, resultado, transformação, tudo baseado realmente na análise criteriosa do cliente e com a metodologia técnica. Aí fica fácil falar, falar. Não, eu não vendo água, eu tenho que vender a embalagem e o posicionamento. Não, porque Não.
O preço muda conforme o posicionamento. Uma garrafa de água no supermercado custa R$2, no restaurante 5, no aeroporto 15. Então você precisa posicionar melhor o seu negócio. Mas aí eu te pergunto, como? O problema é que os cursos genéricos não falam como. E se falam como para um tipo de negócio. Verdade. A pessoa, para um tipo de negócio que não tem nada a ver com o seu. Como você fazer para o seu? Como posicionar, por exemplo, um negócio de arquitetura? Como posicionar um negócio de advocacia? Como posicionar, por exemplo, uma contabilidade? Para que aquela água, naquele serviço dela que vale R$5 num lugar, está valendo 15 em outro. Mas e como gerar o valor suficiente? Pô, o valor pode vir aí por escassez, necessidade, porque no aeroporto você tem uma demanda, uma necessidade, ou você compra ali ou você não compra. Tem isso, certo? Mas quando você tem muitas opções, você tem que gerar valor para você poder ter competitividade. E a gente conseguiu fazer isso, né, Exatamente. no Arqueçaí. Eu digo que o que acontece? Quando a gente recebe, sabe o que fazer ali na hora da proposta, né? Se a pessoa não sabe, ela vai olhar e vai falar assim, meu Deus, mas a pessoa vai me ouvir por 1 hora, ela vai achar chato isso ali, né? Vai falar assim, eu vou pular as etapas aqui porque a pessoa não está aguentando me ouvir mais. Você pensava isso antes? Antes eu pensava, eu pulava, né? Eu falava, cometia os erros básicos, né? Eu já sei que você conhece. Eu já sei que você conhece o Arqueçaí, então eu vou pular aqui essa etapa aqui e vou avançar. E avançava, ia lá para frente, que eu não queria falar mais nada, porque eu achava que o cliente ia encher o saco. Mas realmente, da forma que eu estava apresentando, ele ia encher o saco, porque eu não estava fazendo da forma correta. Tá? E aí, depois que a gente reestruturou todo o processo, ontem, inclusive, eu fiz uma apresentação que durou, o Google Meet caiu, ela me enviou o link de novo. Eu estava numa reunião de proposta, era um lead, não era nem meu cliente. Aí eu enviei para ela continuar me ouvindo, só eu estava falando naquele momento, porque eu já tinha feito a qualificação antes, né? Já tinha feito a reunião de diagnóstico. E aí eu fiz toda a apresentação para ela, no final ela me agradeceu. Ela não era minha cliente ainda, ela me agradeceu por eu estar ali durante 1 hora mostrando para ela as coisas que ela não sabia. Perfeito. Nossa, isso aqui é perfeito. Eu fiquei aqueles assim, momentos que isso é perfeito, porque a pessoa, ela te agradece. Olha o ponto. Isso, aí eu te pergunto, isso é gerar transformação, isso é gerar valor, não é? A pessoa parou a reunião e falou, muito obrigado por tudo isso que você está me mostrando. Sim. Obviamente que ela comprou, né? Comprou, tá fechado. Amazonas. Então vai ser, vamos falar aí o nome, qual que é? Vai ser o Dissami na Amazonas. Terê Amazonas. Certo, mais um que vai passar por uma transformação, né? E isso. ver os resultados crescerem, transformar a vida. Gente, olha só, chegar numa reunião de proposta de venda, onde a pessoa geralmente ele tende a estar um pouco armado, preocupado, tenso, e parar no final realmente falar assim, eu agradeço pela reunião, parabéns, Brenda, você chegou lá, você é uma arquiteta que hoje sabe vender. Que hoje só que agora eu tô com um problema. Tenho que te dar um diploma, Brenda. Tem que fazer o certificado do venda de que você é formado em vendas. Eu tô com um problema sério agora, porque eu tenho que ficar perguntando ao pessoal da equipe, gente, eu posso entrar nessa reunião ou não? Porque você sabe que se eu entrar, eu vou fechar. E aí a gente tá sem agenda. Nossa! E aí eu falo assim, não, Brenda, eles pediram, por favor, cancela as reuniões dessa semana e vamos reestruturar isso aqui. Porque não tá perdendo nenhuma mais. Essa daqui acontece, quem é vendedor, quando o sangue de vendedor entra na veia, você viu o que ela falou, né? Olha, pessoal, eu vou poder vender, porque se eu entrar na reunião, eu vou vender. Vocês vão poder atender? O problema é só esse. O agora. Sangue de vendedor já está assim, circulando, está pulsando. Que vendedor, quem é vendedor mesmo? Se ele não puder vender, então não entra na reunião. Não entra porque a gente vai vender. Eu falo, muitas vezes eu sento, se eu estiver num restaurante conversando e eu percebo a oportunidade de vendas, eu quero vender. Parece que a mente da gente o tempo todo é voltada para vender, porque a gente sabe o resultado que a gente pode gerar. Imagina só, a gente está na frente de uma pessoa que está com problema. Ela está com dificuldade, você tem a solução para ela. É uma obrigação você vender, porque às vezes a gente enxerga vendas como algo assim, que eu estou só convencendo, manipulando. Não, a gente entende o seguinte, se você tem algo bom e você é um bom vendedor, você se sente quase que obrigado. Peraí, eu preciso resolver a vida dela, eu tenho que vender, aqui tem uma oportunidade. Se você confiar no seu produto e realmente gerar a transformação que você promete, não tem erro. Já aconteceu vou revelar aqui, já aconteceu de eu sentar na mesa, não era nem para vendas, e eu não podia vender, não tinha condição de atender naquele momento, e eu cheguei a sair vendi na reunião. Falei, meu Deus do céu.
E agora já era. E aí, hoje em dia, assim, aí você tem que trabalhar a escala. A escala de negócio realmente é um grande desafio. Não vou dizer que é um problema, não. É um desafio. Que bom que a gente tem esse desafio. Realmente, muitos negócios não crescem se não tiver escala de entrega. No caso, tem aqueles que produzem, que no caso você funciona com produção. Você tem que produzir um projeto. Então, empresas que trabalham igual a indústria tem que produzir também. Tem muita semelhança, por sinal, inclusive, de logística aí. No sentido da logística de entrega. Quem compra, por exemplo, porque quem já compra o produto pronto e só revende é mais fácil, né? Porque a demanda está alta, eu só faço novas compras, coloco lá e coloco para vender, mas muitas vezes não tem onde armazenar também o produto. Sim. Então a escala, ela é sim um momento ali de barreira para o crescimento que tem que ser resolvido. E no seu caso, eu sei que você também já está resolvendo, trabalhando firmemente para desenvolver a escala. Inclusive, pessoal, a Brenda, quando ela contratou a assessoria, ela não contratou a assessoria completa, porque a gente iria desenvolver em tal nível que ela não teria capacidade de poder escalar na entrega. Sim. Então a gente entrou primeiramente só com a parte toda de estruturação do modelo de vendas, de qualificação do processo, da metodologia, de saber vender de fato, da apresentação, etc., para depois partir para a escala, senão ia ter condição, né? E hoje, inclusive, ontem a gente já contratou mais um arquiteto. Então a gente a gente já reestruturou de uma forma que a gente sabe que a gente consegue atender, precisa de mais pessoas e a gente está contratando agora a produção, né? Porque é injusto, né, que 100 pessoas queiram contratar o seu serviço e você não possa oferecer. Então, assim, a gente fala, não, a gente pode sim. E aí a gente reestrutura, aí a gente já contratou mais outros arquitetos, mais mão de obra para a gente poder... trabalho intelectual, né, que é muito importante. Inclusive, sem esse trabalho intelectual é impossível. Então, assim, o Arque-Açaí hoje ele só é o que ele é por trás das mentes brilhantes que estão me ajudando a projetar isso aí. Né? Porque não adianta só vender e ser um projeto qualquer. Não é. Nosso projeto é diferente. E a gente fala, vai ser diferente de tudo que você já viu. Muito bom. Negócios não transformam o mundo. Pessoas transformam os negócios e aí transformam o mundo. Realmente, sem pessoas não dá, não vai. Processos não transformam, eu falo processos não transformam, tecnologias não transformam, porque para tudo isso tem que ter pessoas, tem que ter mentes brilhantes. Brenda, sobre isso que você acabou de falar, eu também entendo que a gente chega em determinado nível no nosso trabalho, determinado nível de qualidade, de entrega, de transformação, que dá a sensação que a gente acaba tendo aí uma missão agora, vai além do próprio negócio, né? Parece que a gente agora tem uma missão que eu preciso levar, se eu posso transformar, por que não? Se quando o Arque-Açaí colocar o dedo lá dentro, aquele negócio pode duplicar, pode virar, pode replicar, pode mudar a vida de quem está lá, isso se torna uma missão. Você já sentiu essa necessidade, eu preciso ir cada vez mais longe? Não, com certeza, né? Eu acho todos os dias, quando a gente fecha um novo projeto, 90% das pessoas falam, você está realizando o meu sonho. É o sonho da minha vida. Imagina uma carga em cima da gente quando a gente olha e fala, a gente tem que dar o melhor para todos de forma igual. Não importa, né? Quando a gente fala de qualificação para tal produto, etc., é uma diferenciação meramente logística. Porém, quando a gente trata, não importa que é uma loja e uma rede de franquia com 40 lojas, é uma pessoa, é uma família. A gente lida com negócios familiares, né? Então, assim, é uma responsabilidade absurda. E quando a gente vê que a gente já atendeu 18 estados de forma 100% online, eu fico assim, às vezes eu não consigo dimensionar o que aconteceu, de verdade. Assim. Pois é, mas existe assim, porque o seu trabalho realmente carrega não só a capacidade técnica, mas vocês do Arque-Açaí carregam como se fosse uma missão mesmo, o nível de entrega, de preocupação, de envolvimento. É justamente a missão de transformar o negócio da pessoa, né? A gente fala, entrega algo que a gente vai, com toda certeza, transformar a vida da pessoa. Sim, aí tem a pergunta, já que estamos falando disso aqui, né? Você perguntou assim, eu não sei como é que chegou nisso tudo, mas você saiu da arquitetura tradicional. Sim. Você saiu da arquitetura tradicional e foi para a arquitetura nichada. E nós temos inúmeros, não só profissionais autônomos, mas inúmeras empresas, elas têm medo de nichar.
Elas têm medo de nichar, porque toda vez que você vai nichar, você precisa abrir mão de algo. E aí vem o medo. E se eu abrir mão daquilo que eu já faço, igual um escritório de advocacia que é genérico, um escritório contábil que é genérico, um engenheiro que é genérico, um arquiteto que é genérico, que no caso pega qualquer projeto que vem. Ou mesmo a área residencial é um tanto genérica se você for atender todo tipo de público. Só que quando a gente abre mão de algo, a gente tem medo, né? E aí, sim, se eu for para esse nicho não for rentável, eu perder aquilo que eu já tinha. Então, essa questão da coragem influencia muito nessa decisão, mas uma coisa que eu vou observando no mercado, é importante trazer aqui para reflexão, é que lá atrás, quando você não tinha possibilidade de comprar fora, tudo bem, quando a gente não tinha possibilidade de comprar fora, você não comprava um projeto de arquitetura lá fora, sim, você não comprava um serviço de engenharia, não tinha nem como prestar isso de forma online. Só que hoje em dia tudo você pode comprar fora, tudo, né? É produto, é serviço, tudo. Você contrata, meus amigos, imagina só, um escritório de arquitetura atende online, contabilidade atende online, tudo online. Então, quando você abre para o online, eu posso contratar de onde eu quiser. Eu posso contratar de onde eu estiver, onde eu quiser, e eu posso contratar quem e o que eu quiser. Eu te pergunto, aí para que você vai contratar um profissional ou uma empresa genérica, sendo que agora você pode contratar uma empresa ou um profissional altamente especializado? É aí que o nicho. Nós estamos na era do nicho. Uhum. Nós estamos, quem não nichar, o generalista, ele tende a morrer, a não ser, agora mesmo nichado, claro que ele tem que pensar em conveniência, ele tem que pensar na conveniência de entregar soluções que atendam plenamente o cliente naquilo. Sim. Porque ninguém gosta, por exemplo, eu preciso contratar, vamos supor aqui, eu contrato uma gestão de tráfego separado, contrato social media separado, contrato aquilo, ninguém gosta, é muito trabalhoso, a não ser que você realmente tenha tempo para aquilo. Então, a conveniência é importante, que é você agrupar tudo numa solução só. Mas entenda, o generalista vai morrer. Mas aí vem a pergunta. Depois de toda essa abertura, meia hora de abertura, como foi essa decisão? Você passou por esse processo também de algum medo, de algum receio? Como foi a transição de sair do tradicional, do generalista, para o especializado? Bom, na verdade, eu tenho certeza absoluta que as pessoas têm uma crença limitante muito forte em relação ao nicho, tá? E eu vejo isso em relação aos meus próprios colegas de faculdade, etc. Mas eu sempre fui defensora do nicho. Tudo que eu fiz na minha vida era para um público específico. Porque é uma conta muito simples de fazer. Se você é arquiteto que você trabalha para todo mundo, todos os dias são problemas diferentes que você tem que resolver. Se você atende, hoje eu estou atendendo uma clínica veterinária, amanhã eu estou atendendo um hospital, depois eu estou atendendo uma residência, a norma é diferente, você tem que estudar tudo de novo. As pessoas que estão envolvidas no seu time, toda hora é um problema diferente para você lidar. E quando você nicha, todos os dias é a mesma coisa. Não existe um problema que um cliente meu chegue que eu não já tenha visto. Isso aí economiza tempo, economiza dinheiro, economiza tudo. Por quê? As pessoas acham, se eu nichar para uma arquitetura mais específica, vou citar qualquer outro nicho aqui, a área da saúde, por exemplo. Eu vou clínicas odontológicas. Eu vou perder tantas pessoas que querem fazer uma residência, que querem, etc., fazer. Realmente, você perde várias pessoas, mas você ganha todas as outras que querem fazer um escritório de uma odontologia, um escritório odontológico. Você ganha todas as outras são plenamente suas. Porque não existe. Se você, por exemplo, você tem um filho, e aí você fala, eu preciso contratar um arquiteto para decorar o quarto do meu filho. Um exemplo bem clássico aqui. E aí você tem nas suas mãos um arquiteto que só faz quarto de bebês e outro que faz tudo. A decisão já está tomada quem você vai contratar. Você vai comparar se você pode pagar. Exatamente. Se o orçamento está compatível. Se eu puder, eu vou pagar. E se o arquiteto lá souber vender, ele vende mais caro. Exatamente. Então, assim, quando surgiu a oportunidade do Arque-Açaí, na verdade, junto com minhas outras duas sócias, né, que é a Alessandra e a Gabriela, que são arquitetas também. Sim, importante falar delas, né? Porque elas trabalham a mente pensante aí, as pessoas ficam olhando o tempo todo para mim, sim, né? Instagram, etc. Então, mandar um abraço para Gabriela, mandar um abraço para a Alessandra. A gente lembra de vocês sempre, viu? A gente sabe que... Por trás, né, existem pessoas que fazem o negócio acontecer também. E aí na verdade, eu precisei vender primeiro para elas duas. Porque a ideia foi minha. Aí eu falei, eu preciso de duas pessoas que vai acreditar nisso aqui junto comigo. Né? Porque, assim, tinha surgido uma oportunidade. A minha família também tem um quiosque de açaí.
Então, não foi à toa que a gente escolheu o açaí, né? Então, assim, a gente começou a conhecer algumas pessoas do nicho do açaí, fornecedores, etc. E aí surgiu uma proposta para fazer um projeto de uma loja. Era apenas uma que iria entrar no escritório, como outros quaisquer que entraria naquele momento, tá? Só que nesse meio tempo, essa proposta que foi feita, inclusive, por Janderson Bonfim, que é o dono do Açaí do Coração, ele era, na época, conselheiro do iFood. Então, ele tinha vários contatos de pessoas que iam até ele pedir indicação de arquiteto. E aí ele falou, Brenda, eu tô com algumas pessoas aqui para atender, será que você faz esses projetos? Eu achei que seria 2, 3, de verdade, eu achei que ia ser assim. No primeiro dia que ele falou isso, vieram 50 pessoas perguntando. Eu falei, oxe, tem alguma coisa estranha aqui. É uma oportunidade diferente. Só que eu não podia atender essas pessoas, né? Eu falei, não dá para atender, eu vou pegar um aqui, outro, etc. E aí eu vendi a ideia para a Gabriela e a Alessandra, né? Eu falei assim, gente, ó, a gente está com oportunidade aqui. Vocês topam pegar comigo esses projetos? Porque sozinha eu não consigo, é impossível. Aí elas, não sei, etc. Eu falei, não, vamos fazer esses aqui para a gente sentir o mercado, como que está acontecendo. E aí a gente começou a fazer começou a fazer 2, 3, 4, 5, 6, 7, Bahia inteira, nível Brasil. E aí começou a aparecer vários projetos de loja de açaí e sorveteria que eu comecei a entender que o mercado está em expansão gigantesca de marcas que abrem 750 lojas no ano. Então, assim, eu falei, tem um mercado diferente aqui. Só que existe uma linha muito tênue entre você nichar ou não. Você precisa aprender a dizer não. Porque a partir do momento que você resolve, eu agora só atendo lojas de açaí e sorveteria, se chegar uma residência, você tem que falar não. Se chegar uma clínica veterinária, você tem que falar não faço. Por quê? Quando você abre mão de você fazer outras coisas em paralelo, você deixa de focar naquilo que é o seu plano A. Não tem que ter plano B. Você tem que ir só para frente, porque a partir dali você não volta mais. Você não tem que avançar e depois você falar, não deu certo, eu vou voltar. Não. Muitos defendem a ideia que não existe essa história de plano B. Se você admite que tem um plano B, você está literalmente admitindo que o plano A pode dar errado. Pode dar errado, não tem essa opção. Porque se realmente você não tiver a chance, imagina que hoje você fosse optar, né, um arquiteto residencial, não, eu vou migrar para a cafeteria, mas eu vou ficar lá até morrer, não vou abrir mão. Porque realmente se ele pensar que tem a possibilidade dele voltar, dar um passo para trás, um passo para o lado, ele vai dar na dificuldade. Na primeira oportunidade ele volta atrás. E aí mostra também outro ponto, a importância de a gente estar relacionado a pessoas certas, porque qual é o nome dele mesmo? Janderson. Ele foi fundamental, ou seja, o quanto estarmos próximos a pessoas certas e relacionadas com aquilo que eu quero me envolver, com o ambiente, né? Você queria para um ambiente de açaí e sorveteria, se relacionou com a pessoa que permitiu você acessar bem esse ambiente. Então, a gente tem que ter essa visão estratégica também. Perfeito. De uma vez que eu for nichar, quais ambientes que eu vou frequentar, quais pessoas que eu preciso frequentar que vão me relacionar com esse novo ambiente, vão me sustentar lá. É natural. O exemplo aqui, assessoria. Se eu quero atender a indústria, se eu quisesse nichar para a indústria, eu tenho que me aproximar das instituições aqui que se relacionam com das associações industriais, de engenheiros, arquitetos, etc., ou profissionais que atendem indústrias, contabilidades que atendem indústrias. Eu tenho que me relacionar com essas pessoas para eu conseguir acessar o ambiente. Meus amigos, o ambiente você acessa através das pessoas, tá? Você não acessa porque você se joga lá. Se você se joga nesse ambiente, todo mundo sabe que você não pertence, tá? A esse ambiente. As pessoas abrem as portas do novo ambiente. E quando as pessoas te veem, as outras pessoas desse ambiente vêm ao lado de pessoas semelhantes, ela entende que você faz parte daquele ambiente. Exatamente. E no nicho, mais importante ainda, né? Você tem que mapear ali as oportunidades desse nicho, as feiras do nicho. Então, nossa primeira viagem foi para o Pará. Tinha que estar no Pará. Eu tinha que ir no Pará. Como é que eu faço o projeto de açaí? Eu não conheço o Pará. Vamos para o Pará. A gente foi para o Pará, andou de barco. Você comeu açaí original? Comeu açaí original, mesmo? Experimentou tudo, viveu a cultura, conheceu donos de indústrias. E aí a gente estava no meio que era o meio que era para a gente. Você tomou o tacacá? Tomei tudo. Tomou o tacacá. Isso aqui era para só uma brincadeira, mas agora que ela falou que tomou, vai ter que entrar no corte. A pessoa, amigo, tem que entrar de mergulhar, viu? É verdade. Tomei açaí com camarão. E aí você deixou, ok, deu certo. Deu certo. E aí você conseguiu. Inclusive, eu fiz uma pesquisa. Hoje a gente pode dizer que o Arque Açaí é um dos poucos, se não o único, especializado em loja de açaí no Brasil. Que eu pesquisei, tem uns lá que se apresentam, eu entrei para pesquisar, mas eles colocam páginas que são voltadas para a arquitetura, para a loja de açaí e sorveteria, mas fazem vários outros serviços. Mas você pode dizer com precisão se hoje o Arque Açaí
é o único escritório especializado no Brasil nesse nível de especialização ou tem outros juntos com vocês? O único no Brasil e no mundo. Então vamos lá. O Arque-Açaí, eu estou aqui, que pode até usar como se fosse um gancho de abertura, mas a gente pode usar aqui no meio do podcast. Eu estou aqui na mesa com o único escritório do Brasil e do mundo especializado em lojas de açaí. Então, se você quer aprender a nichar, se liga nesse podcast. Bom demais. Isso é verdade. Muito bom. Muito bom. Parabéns, hein? Parabéns, porque eu fiz a pesquisa antes para a gente poder estar... Realmente existem outros que também fazem loja de açaí, né? Mas não são exclusivos do mercado. E o lado bom de um negócio assim, como o seu, porque ele é um imã, ele atrai. Para vocês terem ideia, quando a Brenda participou de um dos eventos que a máquina realiza, que é o Sala com os Mestres, e eu soube do negócio dela, como é que era o negócio, eu queria estar perto. Eu falei, eu quero atender um negócio desse. Então, acaba atraindo pessoas boas, e quanto mais pessoas boas você atrai, melhor você se torna. Que quem não quer estar ao lado de algo que é inovador, que é diferenciado, que quer entregar o melhor, que quer ser o melhor, que quem quer ser o melhor quer estar ao lado de quem quer ser também ou já é melhor. Mas isso aí. Agora vamos voltar aqui. A gente mergulhou bastante na história do Arque-Açaí, na transição. Mas então, assim, só para finalizar, para valer, nunca passou então receio? Você sempre falou que queria nichado, queria ser especializada, nunca teve medo, será que vai dar, não vai dar? Não, eu sempre acreditei muito, 100%. Muito bem, o sucesso mora, ó, chavão aqui, ó, aquelas frases tarimbadas. Não tem outra opção. O sucesso mora do outro lado do medo. Então, derruba essa barreira, tá ok? E aí a melhor coisa para derrubar a barreira é estar ao lado de pessoas que já superaram essa barreira. Porque se eu vou conversar com um arquiteto, por exemplo, um profissional for conversar com outro que não superou a barreira ainda, o que ele vai dizer? Não, é complicado, é perigoso, toma cuidado. Mas para quem superou a barreira, vai falar o quê? É igual você conversar. Se você quer empreender, tem que conversar com quem é empreendedor. Você não vai conversar com servidor público, porque não dá, né? Mas vamos lá. E aí quando chega um cliente ali que quer fazer uma reforma simples, orçamento baixo, como é que você alinha também, Brenda, essas expectativas, né? O cliente ele entra, às vezes ele quer fazer um mundo com um dinheiro que mal dá para fazer a fachada, às vezes, não é? Como é que você trabalha isso aí na mente dele? A gente praticamente dá uma aula para o possível cliente, que não é cliente ainda, sobre os custos de obra mesmo, né? E é uma aula mesmo, tá? Que ele aprende realmente quantos % de cada coisa que ele tem vai ser gasto. Quantos por cento do seu orçamento vai para a marcenaria? Quantos por cento vai para os seus equipamentos? Então, é uma conscientização. Eu preciso mostrar para ele, porque realmente a grande maioria não tem a noção, né? Então, assim, quando o cliente fala, Brenda, eu tenho 30 mil para fazer a minha loja inteira. Realmente, ele acha que ele vai conseguir fazer a loja inteira com 30 mil. Qual que é o nosso papel? Só a sua marcenaria vai custar os 30 mil. Porque é verdade, né? A gente precisa conscientizar o cliente. Mas também eu preciso dizer para ele, tudo bem, não vamos fazer tudo, não. A gente volta aqui, faz isso, tira a marcenaria. Então, a gente auxilia o cliente na decisão também do que ele vai fazer, o que ele não pode fazer, para ele não se frustrar também. É um trabalho de consultoria. Por isso que a gente mudou. Lá no Arque-Açaí, hoje a gente apresenta como consultoria e soluções arquitetônicas. Sim, perfeito. Para a geração de resultados. Porque existe todo um trabalho consultivo inicial antes de entrar nas soluções arquitetônicas propriamente ditas, né? Muito bom. E me fala um pouquinho sobre o seu processo de qualificação para o pessoal entender como é que funciona. E vocês vão ver, gente, que não muda máquinas se é arquitetura, se é outro tipo de empresa. Os processos, eles são algo já aprovados, validados, inclusive no mundo inteiro. Ninguém está inventando a roda, não. Me fala um pouquinho sobre o seu processo hoje de qualificação desde a entrada até chegar ali na mesa com você. A proposta, né? Hoje o cliente ele recebe um formulário quando ele vai fazer o orçamento inicial, né? Ele tem interesse, então ele demonstra que ele tem o interesse, né? E aí ele vai colocar alguns dados ali iniciais que a gente precisa identificar qual que é o perfil do cliente, já para a gente poder saber como seguir no WhatsApp, né? Então, algumas informações importantes que a gente já vai ver a quantidade de lojas que ele tem, qual o faturamento disponível, o que ele busca orçamento com esse projeto, de interesse dele. E aí tudo isso a gente mapeia nesse formulário para quando entra em contato com o cliente, a gente já fala, a gente já viu que tem isso.
Aí a gente começa a levar ele para essa qualificação. Então, existem algumas perguntas que são feitas, aí já entra na parte do WhatsApp, que são perguntas de qualificação. Porque ele precisa, para ele chegar na reunião comigo, por exemplo, ele tem que ser qualificado para estar lá. E alguns são eliminados nesse processo, porque por vários motivos, né? Então, a gente entra nesse processo de perguntas e aí ele vai validando e vai avançando. Vai validando, vai avançando. Achei engraçado até que quando a gente foi olhar o script que tinha, né, que a gente desenvolveu juntos, inclusive, aí tinha lá algumas se ele responder aqui, ele é um cliente de front-end. Se ele responder aqui, ele vai para um back-end. Se ele responder X, ele está desqualificado. Então, hoje é muito prático porque a gente sabe exatamente o que vai perguntar e o que ele tem que responder. E antes a gente perguntava de uma forma mais aleatória, né? E hoje é prático. Perguntou, respondeu, ele vai avançando. Pergunta, né? Responde, qualifica. Pergunta, responde, qualifica. Inclusive o processo ele tem que ser montado entendendo que depois a gente vai ter futuramente, a gente assim, qualquer empresa, qualquer profissional, você vai ter uma pessoa lá, você vai ter um assistente, você vai ter outros vendedores que eles precisam saber fazer igual você no mesmo nível de qualidade. Então, se tudo está com regras muito claras, fica mais fácil. Então, você faz a pré-qualificação, existe um desenvolvimento de qualificação, até que ele vai para o diagnóstico. Eu estou fazendo uma pergunta aqui como se eu não soubesse. Na verdade, o processo de qualificação foi todo desenvolvido pela máquina em conjunto com a Brenda, mas tem que tirar o chapéu para você. Sim. A Brenda já tem um domínio, uma facilidade de aprendizado muito grande. E o seu nível de execução também torna muito fácil, porque você, enquanto a gente está ali, por exemplo, falou da pré-qualificação, antes mesmo de terminar, finalizar, você já estava testando, você já trazia feedback, então dava para aprimorar. Mas só para mostrar o quanto faz diferença de fato. Nós temos um processo de qualificação, isso não é falácia, né? Porque tá em livro, não, na prática funciona. E se mostrou prático lá para você, né? A esteira, ela vai aí vem trazendo muito mais resultado de vendas também, né? Aí, no caso, o processo de qualificação ajuda a triar para a esteira, né? Que você já sabe desde o início. Exato. Então, assim, antes eu entrava na reunião sem saber muito o que eu tinha que fazer ali, né? Então, assim, ele é qualificado, eu já entro sabendo qual é o produto que ele vai comprar. Eu já sei o que ele quer. E aí eu só preciso ouvir dele, né? Estou orgulhoso de você, viu? Você fala assim, às vezes, algumas coisas, eu fico orgulhoso. Mas é verdade. Então, assim, eu vou aplicando as coisas ao vivo, né, Fabrício? O Fabrício sai do escritório, eu falo, já apliquei aqui, viu? Não deu tempo de revisar, não. Orgulhoso. E funcionou. E aí a gente vai... Antes eu, por exemplo, quando a gente falava com um cliente, um lead, a gente demorava muito no WhatsApp, porque a gente conversava coisas que não faziam nenhum sentido naquele momento, não era para aquele momento. Hoje, quando a gente chega para marcar a reunião de diagnóstico, a gente conversou ali no máximo 5 minutos. Ele respondeu, vai respondendo, ao mesmo tempo, responde, pronto, reunião de diagnóstico. Se tiver agenda, eu já marco amanhã, faço a reunião de diagnóstico, eu entro, entendo tudo o que ele quer, então esse momento é que ele vai falar tudo. Aí ele fala, né? Que antes eu falava mais que o cliente, aí agora ele fala. E aí depois que... quando eu vou fazer a proposta para ele, eu já entendo realmente exatamente tudo que ele quer. Perfeito, muito bom. Inclusive, assim, nessa parte de desenvolvimento de qualificação, às vezes também a gente tem receio. Às vezes, a gente não, eu não. Nem você mais, também não. Falo outras pessoas que não conhecem o processo de falar assim, mas se eu perder o lead? Gente, pelo amor de Deus, se o lead não responde algo da sua qualificação, é porque você não tem como, é porque a gente poderia até dizer, se ele não responde a qualificação, ele está desqualificado. Por exemplo, uma etapa que a gente deixou muito criterioso lá no Aqueçaí é que ele mande a foto da loja. Porque quando vê, no desenvolvimento ainda, tá? Na etapa que sai da pré-qualificação, desenvolve e vai para a qualificação. De fato, quando é reunião mais densa, que não é a proposta ainda. Mas vamos lá? Ele tem que mandar a foto, porque quando olha a foto já vê todo o potencial que tem, já tem uma ideia de como é que é esse negócio. Isso é um critério claro lá. E no seu negócio, qual é o critério claro que a pessoa tem que mandar? Que se ela não mandar, não avança. Inclusive aqui, se o lead não mandar as fotos do negócio, não segue o processo. Ele recebe a mensagem. Caso você não envie as fotos, infelizmente não é possível. Não é possível, né? Avançarmos. Essa questão do, se não enviar, era muito... Na minha mente, eu até perguntei para você, eu falei, mas Fabrício, a pessoa vai querer fazer 2 reuniões comigo de 1 hora cada uma? E você falou uma coisa muito séria, falou assim, se ele vai investir 200 mil no negócio dele, ele não está disposto a fazer 2 reuniões com você, ele não está disposto a mais nada, está desqualificado. O pessoal aqui do podcast falou para mim assim, não faz a pergunta de novo não, que às vezes a resposta ela é tão boa, que
às vezes eu gosto de perguntar, né? Ele falou, não pergunta de novo não, porque o pessoal pode chegar no YouTube e voltar. Então, se você gostou, você chega agora aí e volta, que eu não vou perguntar de novo, ela não vai repetir, tá ok? Mas justamente, inclusive, quando a gente vai implantar esses processos de qualificação, muitas pessoas falam, quer ver falas que eu escuto? Ah, mas no meu negócio não funciona assim, meu negócio não é assim, meu cliente é diferente. As pessoas arrumam 1001 desculpas para não enfrentar o desafio. Sim. Falam assim, mas meu cliente não vai ficar 1 hora me escutando. Mas a reunião, 2 reuniões, mas, Fabrício, meu cliente ele mal responde as perguntas no WhatsApp. E contigo, está passando pelas 2 reuniões, está passando normal, né? Que é de qualificação, reunião e depois a de proposta normal, ainda agradecendo porque você fez a reunião com ele. Obrigada por ter feito essa reunião. Não é? Então, assim, você vê que, na verdade, não é que está fazendo muita pergunta, está fazendo a pergunta errada. A pergunta certa, ela funciona. Claro. E assim, cá entre nós, qual a pergunta certa? É a pergunta que é sobre a pessoa. O problema é que a gente quer fazer pergunta para vender o nosso produto. Sim. A gente quer fazer pergunta para ver se o que a pessoa fala, eu consigo encaixar o meu produto, eu consigo encaixar. Se a pergunta é sobre você, sobre o seu produto, sobre a sua empresa, só para tentar extrair da pessoa para você vender, claro que ela vai achar chato, claro que ela não vai ficar. Um processo de qualificação, um processo de venda é sobre o outro, não é sobre você, é sobre o que o outro precisa, a necessidade do outro, e do lado de cá, o que é que eu tenho que se encaixa, que dá fit, que vai resolver plenamente. E por isso que as pessoas ficam. Porque a forma que a gente constrói é sobre o outro. E aí a pessoa fica realmente, ainda é capaz de pedir, Brenda, tem como fazer outra? Faz mais um aí. Que... Muito bom, muito bom. Vamos ver se a gente tem aqui algumas coisas para a gente poder acrescentar para o pessoal, para a gente poder somar mais aqui com eles que estão nos assistindo. Brenda, a gente está aqui praticamente chegando já ao final, não é, Mike? Como estamos aí? Ok, então estamos chegando aqui ao final do podcast, então a gente vai... Eu quero só abordar um ponto aqui sobre as franquias e a gente partir aqui para as suas dicas e orientações finais. Brenda, o episódio foi muito rico, daria para falar muito mais, porque cada reunião que a gente tem é praticamente um podcast. Lá a gente falou sobre isso já, né? Poderia gravar. Mas você falou no início ali que as franquias estão abalando o mercado. Recentemente, em Vitória da Conquista, e não é só nessa área de sorveterias. Aqui vem uma rede muito forte aqui em Conquista, mas são várias franquias o tempo todo. E, de fato, nós temos diversas soluções para combater as franquias. Mas o que você tem visto nessa área de açaí e sorveteria que o nosso público também pode utilizar como analogia para o negócio dele? Como, Brenda, conseguir conter a força? Eu sou uma loja local. Como eu conseguir conter a força de uma franquia? Olha, eu já atendi diversas franquias a nível Brasil. E eu posso dizer com propriedade que não existe nada que um negócio local não consiga replicar de uma franquia. Absolutamente nada. Tá? Então, as pessoas têm uma crença limitante muito grande de a franquia tem algo que eu não tenho, mas ela é uma franquia e eu não sou. Mas você consegue replicar exatamente tudo o que a franquia faz. A diferença é que a franquia é uma forma de sociedade. O que é a forma de sociedade, né? Eu tenho uma marca que está dando muito certo, só que eu quero investir o seu dinheiro na minha marca. Aí você investe o seu dinheiro, você vira meu sócio e a gente replica a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, enfim, quantas forem precisas. Mas antes dela ser uma franquia, ela também é validada como uma loja local. Né? Então, assim, todo mundo, antes de virar uma franquia, ela é uma loja local. Então, eu já atendi, inclusive, um cliente que ele tinha 6 anos de mercado e ele falava justamente a grande questão. Eu tenho 6 anos de mercado e eu tenho uma loja de 180 metros quadrados, né, que Maná saiu o nome da franquia. Hoje já é uma franquia, né? Deu um spoiler. Uhum. Ele não era uma franquia, ele era uma loja local. Né? E aí a gente entrou dentro da loja dele, reestruturou todos os processos, fez funcionar. Primeiro faz o dever de casa. Uma franquia ela não é replicável se a casa não funciona. Então as pessoas querem replicar sem antes fazer funcionar. Então a gente fez tudo funcionar. E aí, quando estava tudo funcionando, que ele falou, eu já fiz 3 reformas aqui, nada funcionava. Quando você entrou, a gente conseguiu reestruturar para que seja produtivo, meus funcionários trabalhem bem, a gente tenha processos, nossos clientes são bem atendidos. Isso aí não é para loja de açaí e sorveteria. Qualquer loja precisa disso, qualquer negócio precisa disso. Se você quer franquear a máquina estratégica, por exemplo, primeiro, arruma a casa, arruma a sua casa, arruma ali, tem que funcionar sem mim.
Se funcionar sem mim, vai funcionar em qualquer lugar. Perfeito. E, por exemplo, se eu vou replicar, uma das bases é o escritório, por exemplo, eu tenho que ter uma solução arquitetônica para esse escritório também, que ao replicar me gere posicionamento, identidade forte. Eu percebo que uma das vantagens, claro, da franquia é essa questão da identidade do da identidade que gera posicionamento. Sim. Onde você passa, você sabe que é aquela loja. Então, construir e a arquitetura tem essa grande capacidade de construir a identidade visual. A gente acha que vai ser só através de outros profissionais, mas assim, é um aprendizado muito grande que a máquina está tendo, que eu estou tendo também, com esse enorme potencial que a arquitetura tem enquanto soluções para um negócio. Brenda, então, pessoal, ficou aí a dica. Se você está sofrendo aí com alguma franquia que está perto de você. E outro ponto também, tá? Antes da franquia abrir do seu lado, se fortaleça primeiro. Eu falo isso. Você está perdendo tempo. A gente espera vir um ataque antes de se fortalecer. Já se fortalece, que na hora que abrir fica mais fácil. Um concorrente não é só concorrente direto. E os concorrentes substitutos? Sim. Que tem? Tem vários concorrentes substitutos no seu segmento que trocam você, porque trouxe algum tipo de conveniência, algum tipo de acolhimento a mais. Brenda, quem nos viu aí e quer falar com o ArcAçaí, quer falar contigo, como é que te acha por aí nas redes? Vai me achar lá no Instagram, ArcAçaí, puríssimo. Tá? Pode entrar lá no Instagram. Pode me achar também pelo YouTube, tá? Pode me achar também pelo Google, mas diretamente pelo Instagram, que eu tô lá 24 horas por dia, né? Fabrício sabe disso. Eu estou lá porque a gente faz esse trabalho de conscientização mesmo com o nosso público e eu acho que isso é muito importante, né? De estar diretamente ali ligado. Sim. Nosso Instagram hoje, ele é 99,9% lojas de açaí e sorveteria que segue a gente. Então, a gente tem sempre algo para ensinar para as pessoas. Então, assim, a gente primeiro ensina, a gente mostra o que tem que fazer. Então, se você está nesse nicho aí também e você quer aprender, não precisa contratar o projeto ainda, né? Se cair na reunião, vai fechar. Não tem jeito, né, Fabrício? Mas pode ir no Instagram lá por enquanto, que aí ele acaba aprendendo também. Se ele entrar no formulário, ele estiver disposto, vai fechar, né? É isso, entrou no formulário, já era. Tá certo. E se você é arquiteto, está nos assistindo, principalmente os arquitetos, se tem dúvidas sobre nichar, ou como fazer isso, ou como comunicar isso, uma vez que você nichar, segue o ArcAçaí, segue lá, Brenda, lá tudo que ela faz é uma inspiração para você poder modelar. E se você quer também aplicar tudo isso que o ArcAçaí está aplicando, manter contato com a gente da Máquina Estratégica. Você me acha pelo Instagram Fabrício_Pinheiro e pelo Instagram também Máquina Estratégica. Minhas máquinas, chegamos ao final de mais um episódio do podcast Venda Logo Existe, aquele podcast que é feito para quem ama as vendas, ama, né? De verdade, como vocês podem perceber, e acredita que realmente as vendas podem transformar os negócios e, consequentemente, o mundo, que se você tem algo bom e não sabe vender, não vai alcançar ninguém, correto? Ok, muito bom então. Um abraço a todos aí. Perfeito, muito obrigada pelo convite também. E eu vou deixar uma frase final aqui para quem tem uma loja de açaí e sorveteria. A sua loja, ela tem que gerar uma experiência e, por acaso, vender açaí. Nossa, isso aqui... Vamos...